Olá, quinto ano, bom dia. Vamos para mais uma aula de matemática. Abra o livro na página 100. Vamos continuar falando sobre gráficos e tabelas e vamos corrigir a atividade, né? Nós estamos trabalhando estatísticas e probabilidade, né? Então, vamos lá. Na número 1 diz assim: qual é a principal informação apresentada nesse gráfico? Então, a gente vai olhar o gráfico e ver de que ele é, né? Então, ele é um gráfico que fala sobre os filmes, né, recordistas em bilheteria do cinema mundial até 2017. Então, é disso que ele fala, né? Na número 2, de acordo com as informações do gráfico, escreva o nome e o ano do filme de maior arrecadação. Então, a gente vai lá no gráfico e vai ver qual é o filme que mais arrecadou. Então, é o filme de 2009. Qual que é? Avatar 2009. O filme mais antigo. Então, a gente vai olhar a data lá do filme mais antigo. Qual que é? Titanic, né? 1997, ok? Agora, vamos para a página 101. Aí nós temos ali, né, assim, uma tabela, né? E nela tem alguns dados. Aí diz assim, na número 3, agora, em relação à tabela apresentada, responda. Letra A, quais são o título e a fonte das informações? Então, quantidade de salas, né, de cinema por região do Brasil de 2016, em 2015 e em 2016. É disso que essa tabela fala, né? Então, a gente tem que prestar atenção o que é o conteúdo da tabela, né? Ou do gráfico. A gente tem que saber interpretar. Isso é pra gente interpretar, né, a configuração da tabela e do gráfico. Ok? E ela observa o que essa tabela? Ela é o Observatório, né, Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, OCA, tá? Então, na letra B, os dados da pesquisa se referem a quais anos? Aos anos de 2015, né, na tabela, e aos anos de 2016. Letra C, efetue os cálculos no caderno e determine qual região apresentou maior aumento na quantidade de salas de cinema entre 2015 e 2016. Para isso, a gente vai ter que fazer o quê? Uma operaçãozinha, né? De que a gente vai ter que somar para a gente descobrir qual dessas que teve mais, né, aumento na quantidade de salas de cinema. Então, fazendo o cálculo ali, se a gente somar 1.660 mais 1.728, a gente vai descobrir que é a região Nordeste. É só a gente olhar pela quantidade ali e fazer a soma, né? De cara, a gente já sabe que nas quantidades maior é a região Sudeste. Daí a gente soma e encontra, né, realmente que é a região Sudeste. Vamos para a letra D. Qual a diferença entre o total de salas de cinema de 2015 e 2016? Para a gente saber, a gente vai fazer o quê? A subtração, né? Então, a gente vai ter que, né, ver a diferença entre o ano de 2015 e o ano de 2016. A gente vai ver o que foi mais. A gente já viu o que foi mais, né? Qual que foi mais? Aí a gente vai ter que saber agora a diferença, né? Ok? Então, a gente efetua a operação, né, para saber qual que teve menos delas, né?
qual foi a diferença entre elas, ok? Virando a página na 102, nós temos assim, número 1. De acordo com as informações do texto, complete a tabela. Então, nós temos ali, ó. Os alunos do 5º ano participaram de uma pesquisa de opinião, realizada pelo professor Fernando para saber o esporte preferido por eles. Dentre os alunos entrevistados, 19 preferem futebol, 10 preferem handebol, 15 preferem voleibol e 13 preferem esportes. Então, esses dados aqui já estão ali na tabela, de acordo, tá no texto acima, né? Agora, complete o gráfico de acordo com a tabela e em seguida responda, né? Aí nós temos ali, ó, letra A. Qual foi o esporte mais votado? É só a gente olhar nos esportes da tabela, ó. Foi qual? Qual que foi o esporte mais votado? Foi o futebol, porque tem 19, né? É maior. Letra B. Qual foi o esporte que recebeu 15 votos? Foi o voleibol, né? A gente não está interpretando e respondendo de acordo com a tabela. Letra C. Quantos anos preferem outros esportes? Quantos alunos preferem outros esportes? 13 alunos, né? Que tá lá em outros. Qual esporte que recebeu mais votos? Handebol ou voleibol? Entre um e outro, qual foi? Foi voleibol, né? Que foram 15. Quantos votos a mais? Aí você vai fazer a comparação. Handebol 10, voleibol 15, 5 votos, né? Letra E. Quantos alunos participaram dessa pesquisa? Como é que a gente vai descobrir? A gente vai somar, né, todos da tabela de todos os esportes para a gente descobrir a quantidade de alunos, que foram 57 alunos no total. Na página 103, número 2, a gente também tem um gráfico, né, que diz assim: a professora de Iago pediu aos alunos que pesquisassem e organizassem em um gráfico a quantidade de meninos e meninas de cada uma das turmas do 5º ano da escola. Observe o gráfico que Iago construiu. Daí a gente tem um gráfico já. Aí nós temos o 5º A, o 5º B e o 5º C, né? E dali tem a quantidade de meninos e a quantidade de meninas também. Aí veja as conclusões de Iago a respeito dessa pesquisa. Então, vocês poderiam pegar a sala de vocês para estar fazendo um gráfico também, que são... a prof teve um aluno que pediu para a prof quantas meninas, e a prof falou 4, mas a prof acabou se enganando. São 5 meninas e 16 meninos, sendo o total de 20, né, alunos. E da tarde, a prof não sabia ao certo quantos, mas eu sugeri que colocasse 20 também, porque eu não sabia mais ou menos a quantidade exata, né? Então, era para fazer, né, e responder ali logo abaixo, né? Então, veja as conclusões que Iago a respeito dessa pesquisa. Daí ele colocou ali, né? O objetivo da pesquisa é saber, né, a quantidade de meninos e meninas de cada turma do 5º ano da escola. De acordo com o gráfico, é concluso que ao lado estudam no 5º ano, daí tinha que somar, né? E quantos meninos, né? E quantas meninas tinha em cada 5º ano. Então, bem tranquilo. Agora, assim como Iago, com o auxílio do professor, dos colegas, organize um gráfico ou uma tabela, a quantidade de meninos
de cada turma de quinto ano da sua escola. Em seguida, escreva as suas conclusões. Então, você ia fazer um gráfico igual como o Iago fez ali, né? Daí você ia colocar no gráfico a quantidade de meninos, a quantidade de meninas do quinto ano 1 e do quinto ano 2. E aí você podia, colocar menos do quinto ano 2 ou mais, né? Mais alunos. E aí você ia chegar às conclusões e responder como o Iago respondeu ali, ok? Vamos para a página 104. Na página 104, diz assim. 3. Cláudia realizou uma pesquisa com seus amigos para saber durante quantas horas eles dormiam na noite passada. Em seguida, ela organizou as informações coletadas em uma tabela. Dali tem, quantidade de horas de sono dos amigos de Cláudia na noite passada. Então, nome, Bianca, quantidade de hora, aí na frente, né? 8 horas, Pedro 9, Márcio 7, Flávia 9. Então, ali ela já tem os dados. Gente, estão trabalhando, né? Estatísticas e probabilidade. A gente precisa de dados para fazer, né? As estatísticas e também as probabilidades. Então, veja como podemos construir um gráfico de colunas com as informações coletadas por Cláudia. Traçamos os eixos horizontal e vertical perpendiculares entre si. No eixo horizontal, indicamos o nome dos amigos de Cláudia e no eixo vertical, a quantidade de hora, né, gente? Vertical é a linha assim, né? E horizontal é a linha assim, em pé. Vertical é a linha em pé e horizontal é a linha deitada, ok? Para que vocês entendam. Então, é assim que tem que construir o gráfico. Aí, aqui ele já disse, você vai botar na horizontal, né? Ele diz aqui, a horizontal e vertical, perpendiculares entre si. No eixo horizontal, né, que é a linha que atravessa, você vai colocar o nome, né? Desculpa, na linha horizontal, você vai colocar o nome dos amigos, horizontal para cima, vertical deitado. O nome dos amigos, não é isso? Ele diz aqui, horizontal indicar o nome dos amigos de Cláudia. E na vertical, né, que é para cima, a quantidade de horas. A prof falou errado ali. Horizontal é para cima, vertical deitada. Horizontal em pé, vertical deitada, ok? A quantidade de horas. Então, construímos as colunas, né, correspondente à quantidade de horas que os amigos de Cláudia dormiram. Então, ali é fácil, Você vai colocar, de acordo com tá na tabela, no gráfico. Você vai botar o nome dos amigos na linha que vai se dar horizontal e a quantidade de horas na linha vertical. Aí, você vai colocar ali a fonte da pesquisa, registros, né, de Cláudia aí vai colocar a data. Ele botou em 16 de setembro de 2018, né, porque é a data que tá lá na tabela, ok? Que foi quando ela coletou os dados, tá? Nessa pesquisa, porque toda pesquisa tem que ter uma data, né, gente? Agora conclua a construção completando as colunas que estão faltando e escrevendo o título e a fonte do gráfico, ok? Então, daí você vai completar, ali, né? Bianca, Pedro, Márcio e Flávia, de acordo com o que tá no outro que ela fez, ok? Que ela fez à frente. E daí você vai colocar, né, o quê? A linha no gráfico horizontal.
como tá no outro. Ok? Vamos agora trabalhar a forma de como nós vamos construir gráficos, gente. Ali ele diz assim, ó. Escolha um tema no quadro A e um do quadro B e entreviste seus colegas de sala de aula. Aí tem ali o exemplo. Qual é o animal de estimação? Você pode fazer isso com um irmão, com alguém em casa, tá? Vai ter que ser assim. Qual é o animal de estimação que você tem ou gostaria de ter? Qual é a fruta que você mais gosta? Então, você vai coletar esses dados, que você está fazendo o quê? Uma pesquisa primeiro, né? E se você vai coletar esses dados dessa sua pesquisa, né? E daí do quadro B também. Quantas horas por dia você estuda? Quantas pessoas moram em sua casa? Coletando esses dados dessa pesquisa, você vai realizar o quê? Você vai construir o gráfico. Você já tem os dados, né, da pesquisa. Então, ao realizar as entrevistas, anote. Você tem que anotar esses dados, as respostas de maneira organizada para você entender, né? E em seguida, para cada tema pesquisado, construa uma tabela com as informações coletadas. Então, ali ele botou, em minha sala tem 8 alunos, né? Que gostam de maçã, 9 alunos estudam, 9 alunos e 6 horas por dia. Então, já tem a resposta ali de cada uma das perguntas da pesquisa. Então, a partir dali, o que ele vai fazer? Ele vai construir um gráfico, né? Ele teve primeiro a tabela, né? Os dados da tabela, e agora ele vai fazer o gráfico. Aí, na número 4, você vai responder ali os alunos, né? Que irão participar de uma colônia de férias e responder a uma pesquisa. Então, esse é dando continuidade ainda sobre estatística e probabilidade, mas você vai, né, trabalhar agora a forma de como que você vai construir um gráfico, né? Você vai elaborar um gráfico. Então, a gente já viu o que precisa pra gente elaborar um gráfico. Então, eu quero que vocês façam a página 106, 107, né? Até a página 109 para a próxima aula. E daí faremos a correção, ok?